Mais um probleminha aqui de lançamento de projéteis para a gente resolver. Esse aqui é bem simples, o problema acaba rápido, mas eu quero aproveitar para fazer uma análise e uma comparação desse problema com outro bem parecido que eu resolvi recentemente, que está aí no card. Vamos lá. O projétil é disparado a uma velocidade inicial v0 igual a 30 metros por segundo, a partir do solo, com o objetivo de atingir o alvo que está no solo a uma distância r igual a 20 metros, como mostrado na figura. Qual é? Letra A, o menor, e letra B, o maior ângulo de lançamento para o qual o projétil atinge o alvo. Então aqui tem uma figura mostrando para a gente que existem dois ângulos para os quais esse projétil com essa velocidade inicial consegue atingir esse ponto aqui a uma distância r do ponto de lançamento. Ele chama essas duas trajetórias aqui de trajetória baixa, com um ângulo menor, e trajetória alta, com um ângulo maior. E o objetivo nosso, então, é obter esses dois ângulos. É um problema bastante simples. Nosso objetivo aqui é obter este alcance em função de um ângulo θ e mostrar que existem dois ângulos θ, duas soluções para essa equação. Então eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas, x e y, a origem aqui, e o projétil lançado faz uma trajetória parabólica e cai aqui nesse ponto. O ponto está a uma distância r da origem e a velocidade v0 faz um ângulo θ com o eixo x. Para um sistema desse tipo, as equações de movimento de forma geral são as equações de um movimento retilíneo e uniforme no eixo x e de um movimento acelerado no eixo y, tendo em vista que nós temos uma aceleração aqui, g, que é a aceleração da gravidade. As equações são, então, x igual a x0 mais v0x t e y é igual a y0 mais v0y t mais 1 meio de AY t ao quadrado. Nós sabemos, pela escolha do sistema de coordenadas, que x0 é igual a 0, y0 é igual a 0. Então aqui não precisamos desses dois valores. Temos que achar essas componentes x e y da velocidade inicial. Para isso eu vou desenhar um triângulo aqui. Esse vetor velocidade aqui é a hipotenusa e nós temos duas componentes, componente x e componente y. E aqui eu tenho um ângulo θ. Nós temos que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, v0y, sobre a hipotenusa, v0. E o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, v0x, sobre a hipotenusa, v0. Disso nós temos, então, a velocidade v0y é igual a v0 seno de θ e v0x é igual a v0 cosseno de θ. É só substituir nessa equação. X igual v0 cosseno de θ t e y v0 seno de θ t menos 1 meio de g t ao quadrado. Esse é o nosso sistema de equações. Essas equações podem ser pensadas como uma forma paramétrica dessa curva da trajetória. E nós já discutimos isso num vídeo que eu também vou deixar no card, que essa forma é de uma parábola. Existe uma outra forma de representar essa trajetória também, que não seja a forma paramétrica. Que para isso basta a gente se livrar do parâmetro, né? Isolar o parâmetro em uma das equações e substituir na outra, e nós ficamos com uma função y em função de x, que é a equação da trajetória. Eu vou fazer isso então. Para isso, vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação de 2. Eu vou isolar t em 1, isso nos dá t é igual a x sobre v0 cosseno de θ, e substituir em 2. Y é igual a v0 seno de θ, no lugar de t, x sobre v0 cosseno de θ, menos 1 meio de g, no lugar de t ao quadrado,
x sobre V0 cosseno de θ ao quadrado. O V0 vão embora. Seno de θ dividido por cosseno de θ dá tangente. Então, y é igual a tangente de θ vezes x menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x ao quadrado. Essa aqui é a conhecida equação da trajetória. Nós queremos saber quanto vale esse r em função de θ. Para achar o alcance, nós precisamos achar as raízes dessa função. A primeira raiz é x igual a 0. A segunda raiz é x igual a r. Y igual a 0 nos dá tangente de θ x menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ x ao quadrado igual a 0. Posso colocar o x em evidência. Isso aqui nos dá x que multiplica tangente de θ menos g sobre 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x igual a 0. A primeira raiz, x igual a 0. E a segunda raiz, essa sim, x igual a r, é a raiz desse colchetes aqui. 2 V0 ao quadrado sobre g vezes cosseno ao quadrado de θ vezes tangente de θ. Agora, tangente é seno sobre cosseno. Então, um dos cossenos aqui vai cortar com esse um dos cossenos do cosseno ao quadrado. E esse r, então, fica 2V0 ao quadrado sobre g vezes cosseno de θ vezes seno de θ. Eu já fiz isso no outro problema, que também está no card. Usei a seguinte identidade trigonométrica. Seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ, que é o que eu tenho aqui. 2 seno de θ cosseno de θ. Eu posso substituir tudo isso por seno de 2θ. Este é o alcance. O problema pede para a gente quais são os dois valores de θ que dão este alcance aqui. Primeira coisa, eu vou então isolar o θ. Seno de 2θ é igual a gr sobre V0 ao quadrado. E aí eu encontro o θ como um meio do arco seno desse valor aqui, gr sobre V0 ao quadrado. Posso abrir a calculadora aqui, substituir os valores. Vou primeiro calcular aqui g é 9,8 vezes r é 20 metros dividido por V0, 30 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o valor só do argumento, mas eu não quero esse valor, eu quero o arco seno deste valor dividido por 2. E já está em graus, então esse valor aqui nos deu θ igual a 6,3 graus. Então esse é o primeiro valor. Essa é a trajetória baixa. Claramente um ângulo bem pequeno, né? A trajetória baixa. Nós queremos então descobrir qual que é o outro ângulo. Para isso basta analisar essa expressão aqui. Ela tem o seno de 2θ aqui, e aí basta saber que para um ângulo alfa qualquer, seno de alfa é igual a seno de π menos alfa. No caso, para alfa igual a 2θ, nós temos que seno de 2θ é igual a seno de π menos 2θ, que é a mesma coisa que seno, colocar um 2 em evidência aqui, então isso aqui fica 2π sobre 2 menos θ. Significa que o alcance r de θ, que depende de seno de 2θ, ele é igual ao alcance de π sobre 2 menos θ. O alcance é o mesmo para ângulos complementares, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer r de 90 graus menos θ. Se o primeiro ângulo é θ igual a 6,3 graus, o segundo ângulo é θ igual a 90 menos 6,3. Ou seja, θ igual a 83,7 graus.
Então um ângulo bem pequeno, como essa figura aqui mostra, trajetória baixa, 6,3 e trajetória alta, 83,7. Essa é a resposta do problema. O problema acabou, era isso. Agora o que eu queria fazer era mostrar graficamente isso aqui. Então para isso eu vou abrir aqui um Jupyter Notebook em Python para a gente ver esse gráfico. Então primeira coisa são as bibliotecas, né? Vou rodar. Aqui nessa segunda célula eu estou definindo os valores, tudo no sistema internacional. Aqui eu defino uma função que é a função da trajetória, né? Dado um valor de x e um valor de θ, ele retorna aquela trajetória, né? O y igual a tangente de θ, x menos toda aquela coisa lá. E uma função aqui que é uma reta, que serve para a gente visualizar o ângulo, né? Pode ser que eu use aqui para a gente ver onde que a gente está mirando, né? E aqui eu vou fazer o gráfico. Estou usando um θ1, que é aquele θ1 que a gente fez a conta, né? A cosseno de GR sobre V0 ao quadrado dividido por 2, então dá o 6,3. E aqui o outro θ2, é um ângulo complementar dele. Aqui estou criando um valor, né, uma lista de valores de 0 até R de 1 em 1 centímetro. Aqui estou fazendo o gráfico de x e y para θ1 e x e y para θ2. E vou fazer esses dois gráficos aqui. Então vamos lá. Aqui. E eu fiz também o gráfico das retas, né? Uma reta mostrando a inclinação da velocidade inicial nos respectivos ângulos. Então aqui o θ1 6,3 graus, dá essa trajetória super baixinha aqui, né? Que mal dá para ver que é uma parábola. Aqui está a reta apontando naquela inclinação e aqui a trajetória alta, né, para 83,7 graus, aqui em cima, com essa inclinação aqui, a velocidade inicial. Eu vou fazer o gráfico rapidinho só da primeira, para a gente visualizar. Fica assim, ó, essa aqui é a primeira, 6,3. A altura que atinge um pouquinho mais de meio metro, né, 0,5 aqui, não atinge muito mais do que meio metro de altura. Agora, quando a gente coloca a segunda, vai ver que atinge uma altura bem maior, né? Atinge, ó, quase 50 metros. Por isso que essa primeira aqui mal parece uma parábola, né? Ela está lá embaixo, não está aqui. A gente pode, inclusive, se perguntar aqui, poderíamos fazer isso aqui numericamente, é justo fazer isso, né? Perguntar que altura é essa afinal que a gente atinge, né? Eu calculei aqui o alcance e tal, mas e se eu quisesse saber qual é a altura? Então, para isso eu posso pegar aqui, por exemplo, no primeiro caso, essa lista, ela é uma lista com os y's de x e θ1 para x naquele, né, no nosso range aqui, de 0 até r. Então, todos os valores para essa trajetória azul aqui, para θ1. Isso aqui é uma lista. E aí eu quero saber qual que é o máximo, o valor máximo desse y, o valor máximo atingido pela altura. Então, se eu fizer isso, ele me diz aqui, 0,55. Esse é o valor da altura máxima atingida por essa trajetóriazinha azul. E eu posso fazer a mesma coisa aqui para θ2. É só trocar aqui θ1 por θ2. 45,37 aqui. Então, 45 metros. Quase 46 metros aqui de altura. Bem maior essa altura, né? Outra coisa interessante que eu queria aproveitar para dizer é o seguinte: o problema que eu resolvi no outro vídeo, ele dava um alcance, dava uma velocidade e ele pedia qual que era o ângulo, qual que era a altura que tinha que mirar para acertar, né, o alvo. E é o mesmo problema, essencialmente é a mesma análise que a gente está fazendo. Mas eu, naquele problema, calculei apenas um valor, não calculei os dois. Calculei só o primeiro ângulo, a trajetória baixa. Mas eu poderia também ter calculado a trajetória alta. O problema não pede isso, né? Ele poderia pedir, quais são os dois ângulos, as duas alturas que eu tenho que atirar para atingir o alvo. Porque normalmente quando nós vamos fazer um tiro ao alvo, nós miramos a trajetória baixa, né? Ninguém atira
para cima. Pensa aqui, nesse caso, um ângulo que deu 83,7 graus, ninguém atira quase vertical para cima para atingir um alvo que está a 20 metros de distância na sua frente. Então, não é uma ideia muito boa. Mas nós podemos fazer isso. Então, esse problema aqui, só os valores são um pouco diferentes. G continua sendo 9,8. O D, no caso, ele chama de D naquele problema, é a mesma coisa, o R, né, a distância entre o alvo e o ponto em que ele atinge, e o ponto de lançamento, é 45,7 metros. O V0 é maior, né, é um rifle. E aqui eu estou definindo nessa próxima célula o θ0, que seria o mirar em linha reta, que lembra que se eu atiro em linha reta eu erro o alvo, cai uns 4,8 centímetros abaixo do alvo. Aqui o θ1 seria o ângulo certo, que é o arco-seno do GD sobre V0 ao quadrado dividido por 2. Então eu atinjo no ângulo certo pela trajetória baixa, e o θ2 é 90 menos isso, então é a trajetória alta para a gente determinar aqui. Com isso, aí eu calculo de novo uma lista de todos os valores de 1 em 1 centímetro de 0 até o D, ou até o R. Aqui eu calculei a trajetória Y0, que corresponde a mirar diretamente no alvo e errar, obviamente. O Y1, que é a trajetória baixa, que vai acertar. E o Y2, que é a trajetória alta, que também vai acertar. Aqui eu ainda calculei aqui as retas R0, R1 e R2, que são as retas com a inclinação dos ângulos θ0, θ1 e θ2. E aqui sim fazer os gráficos. Eu posso fazer, primeiro aqui eu vou fazer o Y0 e o Y1. Isso aqui é o que a gente fez naquele vídeo, né? Aquele ângulo dava bem menor, né? Trajetória baixa aqui, e a trajetória, quando eu atiro em linha reta aqui e erro o alvo, ele cai a 4 centímetros, né? Quase 5, né? 4,84 centímetros abaixo do alvo. E eu posso agora introduzir também a trajetória alta, para um ângulo mais alto que também acerta o alvo. E aí fica essa trajetória aqui. As outras duas somem, né? De tão alto que chega. Olha a altura que chega essa trajetória aqui. Isso aqui é uma loucura. Passa de 10 km de altura, então eu atiro quase para cima mesmo. O ângulo é 89,94 graus, quase vertical para cima mesmo. A bala passa de 10 km de altura, não é nada prático, não é assim que a gente atinge alvos atirando, fazendo tiro ao alvo, né? E aí a gente pode, com esses valores todos aqui, a gente pode calcular umas coisas interessantes, como por exemplo, qual que é o valor máximo da trajetória baixa? Vamos pegar aqui a trajetória baixa que a gente tinha acabado de fazer o gráfico. É o Y que eu chamei de Y1. O valor máximo desse Y é 1,2 centímetros. Então eu atiro para esse ângulo pequenininho aqui, 0,0606 graus, a bala sobe um pouquinho, atinge 1 centímetro e pouquinho de altura e cai no alvo. Então é pouquíssima coisa. Mas eu posso calcular o máximo da trajetória alta, o Y2, olha só. Ó, já é 10.796, quase 10.796 metros, né? Então 10 quilômetros e 700 e poucos metros de altura que a bala atinge antes de chegar no alvo. É uma coisa absurda. Isso aqui só faz sentido se a gente estiver desprezando de fato resistência do ar, porque com resistência do ar uma bala nunca vai fazer uma trajetória bonitinha assim, né? Com resistência do ar ele não atinge essa altura, não vai chegar no alvo desse jeito, uma trajetória tão longa, enfim, isso aí deixa de valer, né? Só vale mesmo nesse nosso mundo ideal, onde tudo dá certo, né? O que mais que eu posso me perguntar aqui? Ah, eu posso perguntar, lembra que a pergunta do problema anterior era qual era a altura onde eu tenho que mirar. Mas a altura que eu tenho que mirar, ela é o valor máximo dessa reta aqui, ó. Desse R, bom, do R1, né? O R1, que eu mirei no ângulo θ1. Aí ele vai fazer uma reta, posso até colocar essa reta aqui. Ó, isso aqui é onde eu miro. Lembra que eu mirava nessa mesma altura aqui,
em relação daqui para cá é a mesma distância daqui para cá, né? Era 4,84 centímetros, algo assim, que eu tinha que mirar acima do alvo para ele acertar o alvo. A gente pode fazer essa pergunta aqui numericamente também. Qual que é o máximo da reta R1? Ó, 4,84 centímetros. Eu posso me perguntar também qual que é o ponto que eu tenho que mirar para a trajetória alta. É a mesma coisa. Ó, aqui a trajetória alta, a baixa nem aparece de tão pequena que ela tá. E olha onde é que eu estou mirando, nessa altura aqui, lá em cima. E qual que é o valor máximo dessa reta? R2. Estou mirando numa altura de 43 quilômetros. Lá em cima, 43 quilômetros acima do alvo. A bala não atinge essa altura, né? Ela atinge quase 11 quilômetros aí de altura, mas eu estou mirando a 43 quilômetros acima do alvo. Então isso aqui é essa análise desse problema do vídeo de hoje, levada àquele problema do vídeo anterior. Olha só que interessante, a gente não fez essa parte aqui. Isso aqui agora está feito. Outra coisa que eu queria fazer também era mostrar esse gráfico para outros valores de ângulo. Eu fiz aqui para o valor para esses dois ângulos complementares. Aqui eu mostrei para dois outros ângulos complementares um pouco mais extremos aqui, né? Um 89, outro 0,06 graus. Então, e aí eu queria mostrar agora, mesma coisa, tá? Aqui definindo as bibliotecas, aqui as funções, e aqui eu vou fazer para θ1 20 graus e o θ2 90 menos 20, né? Dá 70 graus. Então tá aqui para 20 graus e para 70 graus. Notem que o alcance não é muito grande. Se eu colocar um ângulo um pouco mais extremo, fica mais interessante, olha só. Notem que com 10 graus eu estou atirando mais rente, mas o outro ângulo vai ser 80 graus, então eu estou atirando mais para cima. O alcance vai ser menor, olha só, não vai ser tão grande quanto esse aqui, é só fazer aqui, ó, mandar calcular, ó, não chegou tão longe. Porque uma bala está indo mais rente, então ela chega mais rápido, ela chega antes no chão, e a outra está indo bem para cima e depois caindo. Então o alcance é menor. Aqui está o alcance, né, 31,41 metros, e a altura máxima atingida, 44,53. Quer dizer, foi uma altura mais alta, mas o alcance não foi tão grande. Vamos voltar aqui para o 20 para ver a comparação. Ó, o alcance é maior, quase 60 metros, e a altura é um pouco menor, 40. A gente pode fazer a mesma coisa para um ângulo, por exemplo, de 30 graus. Aí vai dar 30 e 60, né, que são ângulos complementares. Ó, o alcance é maior, ó, já chegando lá, quase em 80 metros, e a altura um pouco menor. E existe um valor máximo, né? E é bem fácil de ver esse valor máximo. O alcance é proporcional a seno de 2θ. Seno é uma função que está limitada entre mais 1 e menos 1. Então, para θ entre 0 e 90 graus, o máximo valor que vai atingir ali quando o seno de 2θ for igual a 1, que é quando o 2θ for igual a 90, o θ for igual a 45. Então 45 graus nos dá o alcance máximo. E a gente pode ver isso ali no gráfico. Vou aumentar um pouquinho aqui, por exemplo. Ó, o alcance está quase 80 metros. Vamos aumentar para 35 graus. 35 graus, ó, 86, está crescendo. A altura está ficando menor. 40. Ó, 90 metros, está quase atingindo o máximo, a altura está diminuindo. 41, 90, quase 91, 42, 91,33, 43, 91,61, mudando pouco, né? 44, 91,78, 45, 91,84. E olha que interessante, vamos voltar para o 44 aqui. Dá para ver a trajetória alta e a trajetória baixa. Um é 44, outro é 46. As duas são diferentes. Agora, quando eu chego exatamente em 45, as duas são a mesma, né? Porque o complementar de 45 é 45. Então, as duas trajetórias são exatamente iguais e tem o alcance máximo, 91,84 metros. Se eu aumentar mais 1 grau, aí inverte, né? Aí eu volto a ter duas trajetórias diferentes para 46 e 44 e o alcance diminui um pouquinho. Então o alcance máximo de fato é obtido com 45. Eu posso indo, né, chegar perto de 90, 89 graus aqui. Aí, pô, o alcance é mínimo, né? O alcance é pequenininho.
ou 1 grau, quase igual. Só inverte, né? 1 grau, 89, 89, 1. Agora, bem no meio do caminho, aqui 45, as duas trajetórias têm o mesmo alcance e alcance máximo. Outro jeito de visualizar essa mesma coisa é aqui, ó, bem parecido. Aqui eu estou fazendo um gráfico do alcance, ó, o alcance contra θ, para valores de θ. Então aqui, para um ângulo 0, o alcance é 0. Para um ângulo de 90, o alcance é 0. E aí o alcance ele vai ser maior ou menor aqui para valores intermediários, né, entre 0 e 90, ele vai crescendo. E aqui bem no meio do caminho, 45, ele tem o valor máximo. Para ficar bem claro aqui, eu vou diminuir um pouco o intervalo, ao invés de fazer esse gráfico de 0 a 90, eu vou fazer ele de 40 a 50, só para a gente ver. Olha só, de 40 a 50. O máximo está aqui, bem no meio, entre 44 e 46. Vamos fazer de 44 a 46. Ó, o gráfico atinge o máximo exatamente aqui em 45. Quando o ponto de lançamento e o ponto de chegada, né, o ponto do alvo, estão na mesma altura, obviamente. Senão já é um problema bem mais complicado. Mas é isso aí. Essa é a análise que eu queria fazer com vocês. Está feita. De novo, tentem fazer, tentem resolver o problema, tentem fazer variações dele, fazer outras perguntas. Por exemplo, vocês podem calcular qual é a altura máxima atingida em cada caso, qual é a relação entre o alcance e a altura para cada ângulo, e ver se aumenta, diminui, porque notem que quando a gente aumenta o alcance a gente diminui a altura, quando a gente e vice-versa, né? Então dá para fazer uma análise disso aí também, é bastante interessante. Façam um gráfico, comparem as duas coisas, sempre tentem fazer gráficos para complementar a análise do problema feito com papel e caneta. E esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo e um abraço.